Me sinto há alguns anos triste. Sinto uma angústia todos os dias. 12 milhões de brasileiros com depressão. O maior número da América Latina. A taxa de suicídios cresce, principalmente entre pessoas de 10 a 19 anos, ao contrário da tendência no resto do mundo. Eu tô pensando em me matar, Sr. Porter. Se ela tivesse dito essas palavras, é claro que eu teria feito alguma coisa. Os números da OMS mostram o tamanho do desafio no nosso país. E tratar as doenças mentais com a seriedade que elas merecem é só a ponta do iceberg. Entender quais são as violências estruturais que adoecem tantas pessoas é mergulhar fundo no problema. A gente é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Hoje eu percebo que de repente ele teve muitos conflitos, viveu muito isso e na época eu não percebi. Se ninguém acorda um dia com depressão, o que acontece no caminho? Qual a relação entre preconceito, baixa autoestima e falta de amor próprio com a doença do século? Eu fui diagnosticada com depressão já faz uns 2 anos e tem um motivo, teve um ponto ali crucial, foi a separação dos meus pais. Mexeu muito comigo, eu não imaginei que fosse mexer tanto assim, mas foi uma situação que me deixou bastante prejudicada emocionalmente e acabou me levando à depressão e à ansiedade também. Para desconstruir os tabus sobre saúde mental, Mércia Silveira, Elisa Gonçalves, Gabs Ferreira e Patrícia Rocha. Ninguém amanhece doente um dia. Isso é um processo. E o que se dá nesse processo que adoece as pessoas, que violenta as pessoas? Quais são essas violências estruturais que existem hoje? Que elas são gatilho para tantas pessoas, em tantas circunstâncias, e que a gente está negligenciando. Caso contrário, não teria tanta gente adoecendo. Pensar em adoecimento, Patrícia, a gente precisa pensar primeiro em saúde. E pensar em saúde, a gente precisa desconstruir o conceito de saúde que geralmente se coloca, que é o olhar sobre a doença. Se você tem doença, não tem saúde. E para você ter saúde, significa dizer que você não tem doença. Né? É mais do que isso. É mais do que isso. Seria a gente pensar alguma coisa chamada bem-estar. Exatamente. Não é? Bem-estar. E o bem-estar atrelado à felicidade. Nossa, é tão complexo, tão subjetivo isso. Tem algumas questões que, para mim, é um processo de adoecimento, mas para a Gabi está ok. Não é mais. Porque essa questão do bem-estar subjetivo, ela tem a ver com a relação que você tece com os outros, porque ninguém é feliz sozinho, ninguém cria o seu bem-estar isolado, né? Tudo nosso é relacional. Então a questão é quais são as nossas escolhas. Como é que você está se relacionando com os outros? Eu costumo dizer assim, esse seu universo particular, essa sua coleção de outros que você tem na sua vida, ela tem estabelecido relações tóxicas ou relações que promovem saúde. Porque muitas vezes é aquele núcleo que você tem que é um núcleo tóxico, o núcleo mais próximo, né, evidentemente. Então, muitas vezes aquele núcleo que é mais próximo é o seu núcleo de adoecimento. Sabe? Porque apesar dela dizer isso, que essa questão de ser um ser relacional, no fim das contas é como você lida com tudo. Sim, porque as pessoas podem te entregar algo que para você é adoecedor e para ela não. Então você tem que saber qual é o seu filtro e se aquilo te afeta ou não e como que você vai lidar com isso. Para não relativizar a dor do outro, Exatamente. né? Tem que parar. A gente tende a olhar mais para essas coisas a partir da nossa ótica, né? Então, tal coisa é boa para mim, tá doendo em mim. Mas essa coisa pode não ser boa para o outro. Então, quando a gente não relativiza a dor no outro, acho que é um caminho. Eu estava me lembrando aqui de uma história que a gente conta, assim, uma metáfora, né? Que a pessoa chega no paraíso e está tudo lindo, maravilhoso.
não é? E aí a pessoa começa, nossa, quem foi que criou essa árvore maravilhosa? Que coisa estranha. Ah, eu tô com sede, preciso beber água. Aparece a água. Ah, eu tô com fome, aparece um banquete. Aí a pessoa fica toda maravilhada, daqui a pouco fala, isso aqui é coisa do diabo, isso aqui é coisa do demônio. Aí ela mesma começa a enlouquecer. Porque tudo tem a ver com a percepção que você tem da sua vida. Porque quando você tem o seu autoconhecimento e essa capacidade de leitura de você versus o que o outro te traz, você consegue construir as suas limitações. Exato. Então eu vou até aqui, eu suporto. Daqui para ali já vai me levar ao sofrimento. Então, não vou, não permito. Aí entra os não, né? Aí entra os não, entra aquela habilidade chamada assertividade, né? Para eu dizer a você que não, porque eu vou adoecer. E dizer a você que sim, eu quero fazer, eu vou fazer, porque isso me faz bem. Eu posso fazer, porque Agora, isso me faz bem. a bem da verdade é que para você chegar nesse nível, o processo também. Essa sofisticação de autoconhecimento é tome terapia lindo. E isso às vezes é muito tempo e principalmente é você identificar que a responsabilidade é sua. Porque a gente tende a falar assim, eu não fiz um curso, eu sou frustrada com isso porque eu tinha um bebê pequeno, aí já é a culpa da criança. Eu não consigo viver minha vida porque a minha mãe depende muito de mim, aí já é a culpa da mãe. Eu não consigo trabalhar porque meu marido sempre pediu para eu ficar, aí a culpa é do marido. Aí até que você chama essa responsabilidade para você, isso demora. E não é todo mundo que está preparado para encarar isso a todo tempo. Principalmente porque a gente começa a se relacionar pequenininho. É criança, que a gente não trata como uma pessoa. Pai e mãe muitas vezes olha para a criança e trata ela como um ser que tem que aceitar todas as condições que a casa tem. E aí você adoece a criança pequenininha e é óbvio que ela não tem autonomia para se proteger. E ela vai criando barreiras ao longo da vida. E vai chegar um ser humano adulto, cheio de crenças limitantes e tudo mais. Então, assim, daqui que a gente chega nesse ponto, a gente não tem capacidade, muitas vezes, cognitiva mesmo, de entender essas violências estruturais que a gente sofre. A gente, enquanto mulher, nessa primeira roda totalmente feminina aqui no Desconstruindo, vocês como mulheres negras, por exemplo, a comunidade LGBT, e por aí vai. Falando do meu processo de autoconhecimento, eu sempre fui criada num caminho assim, de dependência. Então, quando a gente fica dependendo muito de qualquer coisa ou de outras pessoas, a gente vai crescendo um adulto dependente. Quando essas coisas, elas, em algum momento da vida, elas se vão, você tende a se afundar, porque na sua cabeça foi um pedaço de você. O momento em que eu comecei a ter uma noção de autoconhecimento foi passando por momentos onde eu não tinha como não evitar esses momentos. Eu tive que vivenciar eles para ter esse start de saber quem eu sou. Então, desde criança, eu nunca tive uma referência de eu poder me aceitar como eu sou. Eu nunca tive essa noção assim. Eu sempre fui condicionada a me encaixar numa espécie de padrão. Eu tinha que ser magra, eu não podia ser muito preta, eu tinha que ter o cabelo alisado e até mesmo minha autoestima intelectual, eu tinha minhas dúvidas, eu não me sentia muito segura, não me achava inteligente, por exemplo. Até quando eu recebia elogios, eu tendia a dizer, não sei se eu sou assim. Ao longo dos anos, eu fui tentando me encaixar nesse padrão. E me incomodando em estar me encaixando nesse padrão, mas eu não tinha escolha. Eu me sentia obrigada a estar lá para ser aceita, para as pessoas me olharem, para eu conseguir amizades, relacionamento. Eu achava que os meninos não olhavam para mim. Inclusive, na minha escola, eu cansava de ver casais e o rapaz passava a mão assim no cabelo da menina e eu olhava assim, meu Deus, como deve ser a sensação? Porque eu não podia deixar ninguém passar a mão no meu cabelo, que ia destruir a minha pranchinha. Não ia chover. Chuva. Eu sempre andava com guarda-chuva, eu não podia ir para praia, passeio, nada dessas coisas eu vivi assim intensamente. Eu sempre me limitei, porque as pessoas iam descobrir quem eu era e quem eu era não era legal. Com 10 anos eu comecei meu processo de alisamento, eu fui alisando meu cabelo, alisando. E teve um dado momento em que eu fiquei careca. Essa parte aqui toda do meu cabelo caiu, ficou na carne viva. Eu achei que não ia crescer mais, porque como o couro cabeludo queimou. Sim. Aí, na hora, eu já estava num relacionamento com uma pessoa que eu tenho um relacionamento até hoje. E eu achei que ele ia me deixar, porque eu já não sou do jeito que era para ser. E agora, careca,
acabou que esse episódio fez com que eu pensasse assim, gente, não vale a pena eu ficar passando por isso. Qual é o próximo passo? Parar no hospital? E comecei a trabalhar isso em mim, porque não é simplesmente eu cortei, agora eu sou linda, eu sou ótima, eu sou negra, negritude. Não, é um processo diário que eu ainda passo por isso. Coisas que você passa e que essas coisas, elas são fundamentais. Foi tudo muito importante para eu ter a cabeça que eu tenho hoje, de me aceitar e me conhecer, saber os meus limites. E eu tive que passar por essas coisas para entender. A saúde mental perpassa justamente por isso que Gabi conseguiu fazer. O processo de ressignificar aquilo que te dói, dificilmente você consegue sozinha, fora de um contexto terapêutico, fora de um consultório. Por que dói, Patrícia? Essa questão da gente entrar em contato com quem nós somos, que é o fortalecimento da nossa identidade, isso é um lugar assim, muito delicado. Precisa ter muita coragem para acessar isso aí. Não é? Você veio assim, pela minha maneira de falar e tudo, a pessoa diz assim, nossa, mas Elisa é muito assertiva, mas os homens dizem muitas vezes, a Elisa é agressiva. Aí eu falei, opa, a mulher para ser assertiva, então é chamada de agressiva? Não, mas é uma agressividade saudável. Eu falei, amor, e o nome disso é assertividade. Quando eu tenho uma coisa que eu preciso ser muito assertiva, muito, que eu sei que eu tenho que estar bem firme, aí eu coloco vermelho, eu me pinto bem. Aí o pessoal chega assim e bota um salto imenso. Aí o pessoal diz, professor, salto empodera. Aí eu falo, professora, a senhora está tão assim, assim, assim. Eu falei assim, porque índio, quando vai pra guerra, ele se pinta. Aí é assim que eu tô aqui. Entendi? Porque, como é? Porque eu tô falando desse pintar, né? Porque são as nossas máscaras. Entende? Então, quando eu vou para a guerra, eu boto uma máscara. Mas isso é estratégico. Claro que é. Isso é estratégico e isso hoje é fundamental na vida. Ainda ontem eu estava atendendo online uma paciente à distância e ela estava perguntando para mim, essas estratégias que você fala, o que é isso? Essas estratégias de defesa que você fala? Eu digo, estratégia de defesa é tudo que você busca para se sair bem e minimizar o seu sofrer diante de uma determinada situação. Então, por exemplo, diante de uma situação em que exigia uma maior assertividade, você descobriu que usando o vermelho, botando batom vermelho, né? E um salto, vai te ajudar a se colocar. Eu fico vendo assim, esses processos de autoconhecimento, sabe? Essas buscas por cura da identidade. Eu fico pensando, será que tem como a gente amadurecer e a gente se resgatar, se conhecer de fato, sem ser pela dor, como a gente estava falando mais cedo aqui? Quando você é adulto, você tem capacidade de se curar. De você fazer esse resgate aí, de você olhar para trás e deixa eu ver o que me doeu. Quando você é criança, você depende que outras pessoas ao seu redor não te traumatizem. Isso não está no seu controle. Quando é que a gente vai ter uma geração que saiba criar uma outra geração sem deixar as marcas que as nossas deixaram, que os nossos pais deixaram na gente? E olha que a gente está falando de pessoas da família. Eu estou falando de pai e mãe. Sim. Que deixam essas marcas na nossa capacidade de se perceber no mundo, de se enxergar no mundo. Então, assim, daqui que a gente se cure, que a gente entenda a nossa responsabilidade para criar uma criança, que ela possa passar por um processo que seja saudável, que não precise me adoecer. Eu, quando tinha 17 anos, eu passei pela grande ruptura da minha vida, que foi do colégio onde eu sempre estudei. Eu estudei num colégio super tradicional, desde o maternal, até os meus 17 anos, quando eu tinha que fazer a faculdade. E eu já não estava fazendo uma faculdade que a princípio tinha sido uma escolha minha. Eu queria fazer teatro, eu amava. E minha mãe sempre enxergou o teatro só como uma válvula de escape para minha timidez, que eu fui uma criança extremamente tímida. Mas depois eu queria fazer aquilo de verdade, mas minha mãe não entendeu. E aí eu fui fazer um negócio, a comunicação no caso, porque tinha um professor de teatro lá. Eu falei, eu vou aqui, ó, já pego o atalho pra cá. E aí eu já estava meio baqueada com aquilo, então eu não queria chegar nesse novo lugar, na faculdade. E eu via todos os meus amigos estudando para passar. Eu falei, gente, vocês vão estudar pra passar? Vai ficar todo mundo num canto. Vocês estão entendendo que a gente vai se separar? E aquilo pra mim era tipo assim, que horror. E ninguém tá sofrendo, só eu tava sofrendo, eu tava me sentindo um ET. E aí eu entrei num processo que até hoje eu não tenho um diagnóstico. Eu ia pra escola de manhã, porque a escola era o meu lugar de conforto. Era o meu lugar onde eu sentia eu mesma. Quando a tarde chegava depois do almoço, era um desespero.
Era uma sensação que eu, entendendo hoje um pouco do que eu ouvi de relatos sobre depressão, eu acho que era aquilo. Era uma tristeza profunda, ao ponto que eu cheguei pro meu pai, coitado. Meu pai é autônomo, trabalhava todos os dias, chegava assim em casa às 5 horas da tarde. E eu tava lá, deitada na cama, do jeitinho que ele tinha me deixado, logo depois do almoço. E ele falando, o que você tem? Eu falei, não entendo. Se a gente vai morrer um dia, qual é a lógica desse processo todo? Para que eu tenho que sofrer? Morre logo. Não vou morrer? Você não vai morrer? Por que não morre logo? Por que não acaba isso logo? Era cinza. Eu não tinha perspectiva, eu não tinha vontade, eu não tinha sonho, eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de conquistar nada, eu não tinha plano nenhum. Mas naquele momento você tinha consciência de que a tristeza estava por conta da separação, da possível separação dos amigos? Nenhuma. Eu só tinha a consciência de que eu estava num lugar onde eu não queria estar, e o lugar para onde me diziam que eu tinha que ir, e para o qual eu tinha que fazer um esforço, eu também não queria. Que bexiga é esse negócio de ser adulto, que você tem que abrir mão de tudo que você tem que abrir mão das pessoas, você tem que fazer o que você não quer fazer. Por que eu tô passando por isso? Não tem lógica. A vida perdeu sentido. Isso. Ainda tem muitos adolescentes que chegam no consultório com essa fala sua, não é? Minha mãe quer que eu faça direito. Mas deixa eu dizer à senhora, eu não quero fazer direito. Eu quero ser professora de história. Mas minha mãe disse que professor não dá, não pode. E aí o que é que a gente faz? A gente traz o pai para o consultório. Aí deixa, ó, você não vem para a sessão, quem vem é seus pais. E aí você começa a perguntar ao pai e à mãe. O que é que você pensa para o seu filho? Você está sabendo que fulaninha, ele quer ser professor de história? Doutora, professor de história. Que é felicidade? Quando você pensa em felicidade, para você, o que é? E para o seu filho é a mesma coisa? Mas isso faz uma total diferença no processo da reconstrução e da cicatrização da dor daquele adolescente. Isso. Agora eu tenho uma boa notícia, porque parece que é estranha, mas é uma boa notícia. Que é a seguinte, vamos fazer o exercício de olhar para trás. Tá? Se a gente for olhar a história da humanidade e ver onde é que nós estamos agora, nós estamos bem melhor. O problema é que nós temos uma urgência, que a gente quer ver aquela mudança, a gente quer estar vivo para ver aquela mudança, porque nós temos uma urgência do tempo presente. Mas as coisas estão caminhando dentro de um processo civilizatório que a gente está melhorando quanto gente. Você vê que agora, por exemplo, no processo de educação, nós não tínhamos essa questão das emoções, essa questão da saúde mental. Isso não estava pautado na educação. Isso não era matéria de educação. Não existia isso em lugar nenhum, escola nenhuma do mundo. Aos poucos as coisas foram chegando. Hoje nós já temos, no Brasil, legislação específica dizendo que as crianças precisam se educar emocionalmente. Isso é um avanço. Aí você diz, então quer dizer que no passado, as jovens como Gabi não sofria? Né? Sofria, claro. Sofria. Só que ainda tem umas questões, Gabi, que as meninas, que por exemplo, quando eu passei por esse seu processo, que eu tenho o dobro da sua idade, não é? Eu não vivia no contexto em que você vivia. Como era a minha vida? Era brincar na rua, era correr, era se preocupar com brincar. Tu tá entendendo? No meu contexto, quanto adolescente, essa cobrança da imagem, Elisa, ela era muito rara. Por isso que você diz, por que aumentou tanto o número de suicídios no meio de criança e adolescente? Como é que pode uma criança de 10 anos ter crise de ansiedade? Porque as coisas mudaram, Patrícia. As crianças são presas dentro de casa. A gente vai, aos poucos, vai crescendo e a gente vai entrando nessa formatação. Você não pode ser assim. Se você é gordinha, você é gorda, você tem que ser magra. Se você é magra, você tem que aumentar o peso. E eu me lembro que uma vez eu estava num evento falando, e era um evento sobre LGBT, foi bem bacana, no Rio Grande do Sul, e eu fiz uma fala e depois uma pessoa me pediu a palavra e disse assim: por que você se sente tão confortável falando sobre essa questão da diversidade? Não sei o quê? Você, vejo, que é magra, com esse corpinho colonizado, com esse cabelo colonizado. E eu olhando assim, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Num lugar que a gente está discutindo e afirmando a questão da diversidade. Aí eu falei assim, eu vou falar com o meu coração, porque até eu estou levando um susto com isso tudo. E falei para ele assim, olha, você não tem o direito de dizer quem eu sou. Aí ele ficou olhando assim, da mesma forma que eu também não tenho direito de dizer quem você é. Eu acho que a prática afirmativa, ela tem a ver com isso. Quem eu sou, você não tem direito de me nomear. Então eu vou dizer para você quem eu sou. E você também diga quem você é.
Porque isso tem a ver com essa coisa que a gente estava conversando sobre a questão do negro. O negro estava lá, na África, ele era simplesmente ele mesmo. Na hora que chega o branco, aí o branco diz assim, você é negro, você é isso. Quer dizer, é um ato, nomear o outro é um ato de dominação. Claro. Não é? Então, quando a gente fala da questão da estima e da identidade, eu vou me nomear e eu vou dizer que eu sou. Quem foi que disse que o meu cabelo é feio? Eu me lembro que meu pai falava, não vai pra praia porque você é muito magra e você tem a perna torta. Até que um dia eu falei assim, mas pai, é a perna que eu tenho, entendeu? E é igual a sua, então você não gosta da sua, o problema é seu, mas eu gosto da minha, dá licença. Entende? Mas só que eu falei isso assim, revoltada. Porque o tempo todo é a lógica do não ser. Você não pode ser. Porque quando a gente está empoderado. Quando você aponta para o outro dizendo, não é para ser assim, é para ser assim, é porque a questão é com você. Claro. Eu quero que você, eu queria ser, né, mas eu não consigo, então eu transfiro para você a responsabilidade do ser. O que eu percebo muito que tem essa tendência de os pais condicionarem nos filhos, né? E não deixar que esses filhos eles sejam eles mesmos e ficam condicionando essas frustrações, tipo, eu quis ser tal coisa, eu não consegui, então meu filho precisa fazer isso porque eu sei o que é o melhor para o meu filho. E também tem a cobrança da sociedade de você ser bem-sucedido nos 20 e tantos anos. Você ter um emprego perfeito, uma casa perfeita, um casamento perfeito. E não existe isso de perfeito. A gente vai sempre ser uma sociedade adoecida se continuar enfiando isso na cabeça de que existe algo perfeito e nunca a gente vai alcançar essa perfeição. Perfeita a fala do Gabi. A gente tem que entender isso. Não existe perfeição. Não existe só sucesso. Como também não é legal só fracasso. A gente tem que entender que na dinâmica da vida tá ok sucesso, tá ok fracasso. Porque o que existe é você saber lidar com o fracasso. E como lidar com o sucesso, que tem muita gente que não está sabendo lidar com o sucesso, que o sucesso leva a um processo de adoecimento. É aquela pergunta que eu fiz ali a você, da decisão que você tomou, não é? E isso é audacioso, você está numa posição confortável, ao olho dos outros de sucesso e você entender isso, mas não sou feliz, estou num processo de adoecimento. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, Patrícia, para poder você entender o que é confortável para você. Quando eu fui para terapia foi a partir de 2016 e eu olhei para o lado e eu falei, cara, eu não estou feliz. E eu vi as pessoas falando para mim, como eu vejo até hoje, eu me inspiro muito em você, porque você é um excelente profissional, porque você tem um emprego dos sonhos, porque você tem uma família linda, porque você... E eu olhava pro lado e dizia, nada disso me pertence, nada disso me veste agora, o que eu tô fazendo da minha vida? E até quando que eu vou ficar vivendo para atender uma expectativa de uma outra pessoa? E aí a menina, um dia desse, fez a mesma pergunta que você me fez ali nos bastidores, por DM no Instagram. Ela disse assim, o que foi que te deu? Foi loucura, alguma coisa assim? Ou você estava consciente? Porque não dá para entender. Aí eu falei, não dá para entender o quê? Ela falou, porque você abandonou uma vida de sucesso para tentar algo muito instável. E eu fiz uma pergunta para ela assim, o que é sucesso para você? Aí ela fez, eita, não estava preparado para essa pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pergunta aqui, daqui a pouco a gente volta. Eu vou pensar e depois a gente volta. Dias depois ela voltou para me falar o que ela pensava sobre o sucesso e o que ela entendia daquela minha atitude. Porque todo mundo disse para mim, você foi muito corajosa em sair do seu trabalho depois de 10 anos, numa posição de destaque, de notoriedade. Eu disse, coragem eu tive enquanto eu permaneci, sendo que eu não era, atendendo uma expectativa que eu não tinha, para agradar outras pessoas. Para sair, foi só liberdade. Eu acho que carga muito pesada. Tem que ter coragem quem fica, quem permanece e vive uma vida que não é sua. E não é protagonista da própria história, entendeu? Isso é duro, isso é difícil. Agora você trouxe uma coisa bem interessante, terapia desde 2016. Sim, é um processo. 4 anos. Você foi em 2000 e... Eu pedi demissão pela última vez, assim, de forma derradeira, em setembro de 2019. Pois é. Então, mas desde 2016, ó, como é importante o buscar. Eu acho que é importante também que a gente
lembre que as pessoas não precisam chegar no limite para procurar ajuda. Isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, não estou mais aguentando, então agora não tem jeito, vou lá. Né? Dá até mais trabalho, dá até mais trabalho no consultório. Aí cai na pergunta que você falou. Não tem como a gente fazer um caminho que doa menos que a gente não sofra? Se a gente for nessa perspectiva aí. De prevenção. De você perceber que vai doer, vai lá ou resolver. você já sacar que você está entrando num processo que vai dar confusão. Tive câncer de mama, fiz 5 anos de tratamento, quimioterapia, tarará. Tranquila, eu segurando ali, eu falei, isso é uma luta, eu sou forte, vou me embora. Para mim, eu sou uma guerreira. Não tive, sem nenhum acompanhamento psicológico, eu lá brigando. Aí, com um casamento terrível, né, de traições, papapá, neste momento super complicado, eu segurando a onda. Falei, eu não vou mexer nisso agora, porque eu não tenho tempo. O meu negócio é esse aqui, bem focada. Fui-me embora. Só mulher faz isso. Só mulher faz isso. Aí, lá pelas tantas, a médica falou, você está curada. Eu falei, estou curada. Ela falou, o que você vai fazer? A primeira coisa é me separar. Pá, separei. Aí arrumei um namorado lindo, maravilhoso. Aí marquei uma consulta com uma terapeuta. Aí cheguei lá, linda, maravilhosa. Aí ela disse, nossa, Elisa, o que você deu? Eu falei, encontrei o homem ideal. Aí ela falou, foi. Ele é isso, ele é o cara ideal. Ela disse, nossa, onde que você encontrou esse homem? Eu falei, eu tô louca, né, minha filha? Porque veja só, como é que eu posso achar que eu encontrei uma pessoa ideal? Então eu percebi agora, porque como eu não tô conseguindo ver nada de defeito nesse cara, que ele tá... Eu falei, gente, eu tô louca. Perfeito. Então eu vinha de um lugar de fragilidade imensa, não é? De uma separação, de um processo complicado. E eu falei, eu preciso conversar, eu preciso entender esse processo, porque eu acho que em 2 meses eu vou entender que ele não é o homem ideal, e aí vai vir tudo. Mas o que levou a Elisa, o que é que vocês acham? O que é que levou a Elisa a ter esse... dizer? Eu ouvi essa semana algo que para mim é a resposta sobre isso. Sim. Que a terapia, ela é importante não só pelo que você fala, mas porque você se ouve falar. Isso. E na hora que a Elisa diz assim, eu achei o homem ideal, de repente essa frase soa tão fácil. E ela fez uma correlação cognitiva bem rápida com a história dela. Olha o que ela fez. Saiu de um casamento, de uma relação sofrida, e de repente está com essa percepção do homem ideal. O homem ideal tem alguma coisa errada. A história de vida nos ajuda muito. Eu acho que se esses assuntos que a gente traz aqui, que você traz aqui, não tivesse acontecendo, não tivesse onde eu buscar informação, onde eu estar tratando da minha mente mesmo, consumindo, me educando, eu ia sempre voltar para onde eu estava. Porque eu não ia ter mais referência, não ia ter mais exemplo, eu não ia me identificar mais. Compartilhar esses momentos é o que faz eu me lembrar que não é em vão. A caminhada que eu comecei. Né? Não é em vão. Acho que isso é muito importante. E se manter sempre cuidando assim da sua mente, buscando referências, é o que faz eu ser mais convicta sobre mim. Então, eu tenho muito internalizado na minha mente que vão existir momentos em que eu não vou estar muito bem comigo, mas eu sei que isso é natural, é normal. Isso, perfeito. Eu não vou me vestir como a mulher certa de si, 100% incrível, que está muito certa do que ela acredita, porque vai ter momentos que eu não vou estar assim e eu já sei que isso é normal, e tudo bem. O cabelo crespo que diz... Você é doutora agora, lisa esse cabelo, não combina esse cabelo desse jeito. Você é uma doutora. Só que é engraçado, porque você dizer isso para sua mãe, que tem quantos anos? 76. E a gente sempre fala assim, ela não vai mudar. Não, e tudo bem, talvez ela não mude, até porque se ela não está entendendo que ela te agride... de lado o seu cabelo. Já deixa de lado. Mas se ela não está entendendo que a fala dela é ofensiva para você... Quem tem que saber lidar com essa informação é você. É você que tem que aprender a não se doer toda vez que ela dizer, minha filha, lisa esse cabelo. Até porque ela vem de uma geração onde momentos como esse não existiam. Exato. Né? Ela não tinha essa desconstrução. Mas então é a gente, a responsabilidade é nossa. É a gente que tem que dizer, tá certo. Vou pensar no seu A gente lamenta, mas é um lugar, é um momento em que a gente vai lá, lamenta e volta. E a gente não se mistura com isso. Porque é adoecedor e você vai querer curar outra pessoa, a gente não tem o poder de curar outra pessoa. A pessoa só se cura, a pessoa só se cura quando ela quer. E quando ela entende. Agora, a gente curar outra pessoa... E que tem acesso a essas informações que a Gabi está dizendo. Né? O quanto é importante a informação. Que é isso, essa proposta aqui do desconstruir. Exatamente. Exatamente essa nossa ideia. Só queria dizer isso aqui, ó. Que a nossa camisa, a minha camisa hoje, no caso, todo programa aqui no Desconstruindo, tem uma pessoa que usa uma camisa, que é uma ideia... pensada coletivamente de acordo com aquele tema. E hoje é uma letra de Bob Marley,
que para a tradução do português seria mais ou menos isso. Liberte-se da escravidão mental. Liberte-se da escravidão mental. E aí, isso é bem-estar. o que é melhor a gente pode desejar para uma pessoa que ela não se escravize, né? Isso é saúde. Não tem preço. Amor próprio. Não tem preço, amor próprio não tem preço. Tem uma outra coisa também, inclusive, que são os nossos lemas, nossas frases, que tem tudo a ver com Desconstruindo, além da camisa que a gente usa todo o programa. A gente também tem essa luminária, que ela deve ser colaborativa. O que significa isso? Essas imagens que vocês estão vendo, algumas frases, alguns desenhos, a ideia é que a cada programa também a gente vá trocando essas imagens, trazendo aqui mensagens que têm a ver com esse tema. Então, por exemplo, essa daqui, ó, é exatamente o que Gabi dizia. Vou levantar, antes que eu quebre a luminária. Ó, esse óculos te deixa feia. Você podia alisar o cabelo, hein, dona Mércia? Você devia usar menos maquiagem. Precisa perder uns quilinhos, Precisa engordar uns quilinhos. Ai, nunca tá bom. Você devia sorrir mais. Pra que rapar? Você era tão bonita. Sim. Você de maquiagem fica tão mais bonita. Aí a vontade é dizer o quê? A resposta. Porque, amor, a vida é minha, o corpo é meu. Isso aí pra mulher, pra homem, qualquer pessoa que consegue ter essa plenitude aqui, sabe? De dizer que o problema não está em você. Que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, não é? Então, assim, a gente tem que parar de dar para as outras pessoas corresponderem expectativas que são nossas, porque isso é muito cruel. No fim das contas, isso é muito cruel e é injusto. A gente está precisando de um espaço como esse, porque é um espaço arejado. Olha, eu gosto demais, porque tem uma linguagem assim super bacana, acessível, atinge muita gente. O objetivo é esse. Ai, muito dá bacana. O direito de você ser você. Ai, minha filha. Ser saúde mental, né? Isso é o que é a nossa missão, eu Perfeito. diria. E aí, você que está nos acompanhando, eu espero que tenha gostado demais desse bate-papo aqui. E se inscreva aqui no canal. Vem aqui embaixo, ó, tem uma teclinha vermelha, bem fácil de você achar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho aqui para você receber as nossas notificações. Sugira pautas, sugira imagens. A gente quer muito que seja um espaço do Desconstruindo realmente colaborativo com a ajuda de todo mundo. No mais, amor, liberte-se da sua escravidão mental. Seja feliz, seja feliz. Isso. Obrigada, menina. Obrigada. Muito obrigada. Tem mais um recado também, mais um convite para você. A gente aqui no Desconstruindo tem um quadro chamado Vozes, em que a gente lê, interpreta depoimentos que a gente recebe. Você que tem uma história para contar, uma história que você nunca contou antes, um depoimento de sucesso, um compartilhamento de um sonho, quem sabe, conta pra gente. A gente quer ser a sua voz e levar essa voz para tantas outras pessoas que podem estar nos acompanhando aqui. Pode ser por e-mail, aqui nos comentários no YouTube também, ou até mesmo no nosso site Desconstruindo.